Discursos Cultura na TV. Contos de Guimarães Rosa. Aula 2. O Recado do Morro. Com José Miguel Wisnik, professor de Literatura Brasileira da USP, músico e ensaísta. Hoje falamos sobre o conto, a narrativa, vamos dizer, longa, um conto longo, podemos dizer uma novela, que se chama O Recado do Morro, e ele aparecia na primeira edição como o quarto desses contos. Portanto, o conto central do corpo de baile. Ele está exatamente no meio. Como nós vamos ver, isso não é desimportante. Atualmente, Corpo de Baile foi desmembrado em 3 livros, com 3 títulos diferentes, né? Manuelzão e Miguelim, Noites do Sertão e, no meio deles, no Urubuquaquá, no Pinhém, onde está então o Recado do Morro. Essa novela trata de uma viagem feita pelo sertão, uma viagem que a gente pode identificar como partindo de Cordisburgo, cidade natal do Guimarães Rosa, em direção ao norte de Minas. Passa ao largo da região de Curvelo, onde tem o Morro da Garça, que vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa história, mas depois atinge até o Rio São Francisco, em cuja margem se localiza a cidade de Pirapora, e chegam aos Gerais, que é a região sertaneja que está, então, além do São Francisco, na vertente do Rio Formoso. Quando temos o fim da novela, a viagem está cumprindo um ciclo de retorno. Então, nós temos um arco que descreve esse caminho de ida e volta pelo sertão de Minas, tendo essa viagem um desígnio, um objetivo, como nós percebemos logo de começo, que é levar um naturalista europeu, que também, pelos índices, mais do que pela explicitação, percebemos que é um dinamarquês, né? Seu Alquiste, ou Ouquiste, como se diz no texto, variando ora para uma pronúncia, ora outra, como se houvesse uma indefinição, não é? No mundo sertanejo, sobre como pronunciar aquele nome, aquela vogal nórdica, né? Aquele Olkist, que não é nem bem A nem bem O. Então, a própria escritura do Guimarães Rosa deixa isso marcado no livro para essa indicação desse nome, ora Alkist, ora Olkist, né? Trata-se de um naturalista, portanto, de um interessado na natureza e, como percebemos, aliás, uma coisa que marca a tradição dos grandes naturalistas que saíram da Europa para conhecer o mundo novo das Américas, né? E viajavam pelo interior fazendo observações, anotações, né? Esses naturalistas têm um interesse variado. Então, essa personagem está ligada a um paradigma, a um certo modelo, que é do viajante que percorreu os rincões do Brasil, como muitos desses viajantes, né, foram decisivos para uma descrição do território brasileiro. O próprio texto sugere aqui que este senhor dinamarquês é uma espécie de ressonância ainda da presença de um naturalista dinamarquês que esteve na região de Minas, né, no século XIX, chamado Peter Lund, esteve na região de Cordisburgo, onde está a Gruta de Maquiné, descobriu fósseis importantes ali, exemplares de animais pré-históricos e teria fundado a paleontologia brasileira. E acabou ficando ali, não voltou nunca para a Dinamarca e morreu ali mesmo. Ele, Peter Lund, inclusive mantinha correspondência, ou teve uma certa correspondência e conhecia a família de Kierkegaard, o grande filósofo. E, portanto, de algum modo se inseria nessa tradição do cientista humanista, não é? Cujo grande exemplo, por outro lado, é Humboldt, grande, vamos dizer, pensador e amigo de Goethe, que teve também esse papel de observador das Américas.
que está sendo conduzido na frente da comitiva por um guia estradeiro, não é? Que é um roceiro que ora trabalha, não é, na terra, mas conhece as estradas e conhece os lugares. Ele segue adiante do cortejo dos 3 homens que vêm atrás a cavalo. Ele vai a pé, Pedro Orósio, e atrás vão então seu alquiste a cavalo, Frei Sinfrão, que é um padre, um sacerdote também europeu, pelo que se percebe, e seu Jujuca do Açude, que é um proprietário de terras, né, que tem, portanto, durante a viagem, interesses também agronômicos. São 3 patrões entrajados, gente de pessoa. É assim que o narrador chama. Ao contrário de Pedro Orósio, que vai na frente, Ivo Crônico, que vai atrás, que é outro sertanejo, também não letrado, que carrega o peso da tropa. Então nós temos na frente e atrás 2 homens populares do sertão e no meio deles uma espécie de verdadeiro cortejo emblemático da formação colonial brasileira. Um proprietário de terras, um padre e um letrado, um homem da cultura. No livro chamado Dialética da Colonização, o professor Alfredo Bose observa que a palavra colonização vem do verbo latino colo, que quer dizer ocupo a terra e lavro a terra. Portanto, é a dimensão do proprietário de terras. O mesmo verbo no particípio passado dá culto, que está ligado ao culto religioso, né? A figura do jesuíta na formação colonial brasileira. Uma terceira palavra, diz Alfredo Bose, é o particípio futuro do mesmo verbo, que é culturus, né? Cultura vem da transformação, uma palavra fortemente simbólica, não é? Que está ligada à terra que se ocupa, sua lembrança dos mortos que se enterram, não é? E cultura é a dimensão daquilo, vamos dizer, que a produção humana pode deixar para os futuros como bens simbólicos, ligados à tradição da escrita. Porque consiste, na verdade, em fazer o grande sertão desconhecido, não é? E ligado à cultura oral, entrar para o mundo do livro. É isso que faz o seu alquiste. Não é à toa que então ele vai com aqueles óculos, observando tudo, remedindo cada passo do caminho, como diz a narrativa, dando a cada pequena coisa um engraçado valor, que dialoga com a literatura universal. Na viagem, podemos dizer que se desenvolvem indícios de um outro acontecimento oculto, não é? Que Pedro Orósio, não é? O guia estradeiro, não sabe, nem nós leitores sabemos, até o fim da viagem, que uma emboscada, uma traição se arma contra ele, não é? Que Ivo Crônico, não é? Que vai atrás, não é? E tem ciúme ou inveja da desenvoltura namoradeira de Pedro Orósio, que em todo lugar que se passa, não é, encanta as moças do lugar e que se deixa, portanto, exercer esta namoração sem nunca se decidir a casar e estabelecer uma relação, vamos dizer, estável e mais profunda ou consequente. Esse divertimento de indecisão lhe custa caro e ele não sabe disto, não é? Porque trama-se contra ele. Ivo Crônico e outros amigos, capangas, famigerados, tramam emboscá-lo, não é? E matá-lo em algum momento. Isto fica na história apenas sugerido, levemente indicado, não é? Nós vamos, ao final da viagem, que nós vamos perceber que esta questão é latente e ela é o objeto visado pelo recado, não é? Que vai se desenvolver, como vou dizer daqui a pouco, ao longo da viagem. Esta novela traz, portanto, uma novidade no Guimarães Rosa de Corpo de Baile em relação ao Guimarães Rosa de Sagarana. Por quê? Nós já falamos que em Sagarana todos os contos, com exceção de São Marcos, têm, de algum modo, homens disputando mulher em briga que pode levar à morte. Em Sagarana,
nunca aparece a questão do desejo feminino. O que quer a mulher? Este objeto da disputa entre homens. No Corpo de Baile, aparecem contos fundamentais, como eu disse, em que a mulher passa a ser sujeito, como o conto Campo Geral, que fala de Miguelim. Assim como no conto final, chamado Buriti, não é? Que são contos onde a complexidade do desejo feminino aparece. E com isto, vem para a frente, não só, como eu disse, uma questão patriarcal, do mundo do mandonismo, de homens disputando mulher, mas a questão amorosa, não é? Aparece como uma questão fundamental neste livro. E também, como nós vamos ver, as narrativas ganham uma complexidade de camadas de sentido no Corpo de Baile, como não tinham em Sagarana. A primeira complexidade em que se apresenta, né, flagrantemente nessa narrativa, é que essa viagem de ida e volta no sertão é uma dupla viagem. Enquanto a comitiva viaja, né, visivelmente, tem uma outra coisa que viaja, sem que a gente perceba direito, que é um recado. Um recado viaja. Viaja pela linguagem, até se transformar em canção. Isto se dá como que ao acaso, ao sabor do acaso. Eles vão indo por uma estrada que vai serpeando por morros. A história começa, curiosamente, falando em que ali começava uma viagem como se fosse um S da estrada, começando grande frase. Essa ideia de que a estrada é uma letra que começa uma frase, sugere já no início que a viagem é uma viagem pelo sertão e é também a viagem da linguagem. Né? A grande frase de um recado, ou seja, as palavras tramando entre elas dimensões ocultas dos sentidos envolvidos ali, né? Até virar poesia, né? Esta viagem está começando também a sua frase. Né? Portanto, o que seria pura e simplesmente uma metáfora sobre o caráter serpeante da estrada, é também uma cifra, né, do fato de que essa viagem se faz em múltiplos níveis. Né? E começa, digamos assim, a viagem do recado, quando eles topam uma personagem muito curiosa de um eremita, que tem o apelido de Gorgulho, Malaquis, o Gorgulho, né? Que surge falando sozinho na estrada, meio surdo, mas dizendo que ouve um morro falar. Né? E aí diz algumas palavras, há uma belíssima cena em que esse personagem é descrito, porque ele mora numa caverna que tem várias salas, e lá dentro da última tem um buraco onde, se jogar uma pedra, não se ouve ela cair. E ele mora há 30 anos nesse lugar. Ele era, portanto, em tempos remotos, antes de ter se tornado um eremita, ele era um valeiro, ou seja, um trabalhador manual, cujo trabalho era fazer divisas entre fazendas, entre propriedades, no tempo em que as propriedades se dividiam por valas. Mas acontece que, num dado momento, inventou-se o arame farpado. E as valas ficaram-se obsoletas. Né? E nessa altura, então, é que o Gorgulho se retira, né, da vida social e leva as economias que ele tinha feito, dobrões, né, patacas que ele tinha acumulado, e enterra junto da caverna dele. Moedas que perderam valor, porque saíram de circulação, né? Tudo já mudou. Ele é rigorosamente alguém fora do mercado, mas 30 anos já se passaram nessa espécie de convivência, né, primária, arcaica, com o mundo da terra e com as profundidades da terra. Então é esse que diz que o morro está falando. O Morro da Garça existe lá num lugar de Minas, perto da cidade de Curvelo, e tem perto dele uma pequena localidade chamada Morro da Garça, justamente. O Guimarães Rosa diz no conto que vaqueiros que imemorialmente vinham da Bahia, do norte, descendo em direção a Sete Lagoas para trazer o gado, viam o Morro da Garça,
né? E tinha com o Morro da Garça uma relação curiosa. Parece que ele muda a relação entre o tempo e o espaço, porque você passa dias e ele parece que está lá, sempre no mesmo lugar. Então é uma aparição esfingética e enigmática, profundamente ligada a uma história social, não é? Não é simplesmente um acidente geográfico. Não é à toa que ele de repente se investe para aquele, né, maluquinho que mora ali, esse eremita, né, íntimo da terra e afastado do mundo das convenções. Ele escuta o Morro dizer algo, que acaba dizendo de maneira engrolada, né, que se trata de um anúncio, um toque de caixa, né, festa e morte ou morte e a traição. E ele, né, o Gorgulho, que tem uma personalidade neurastênica, como a gente vê, ele diz assim que ele não quer ser favoroso. Ele diz, não quer favoroso. Eu não estou aqui para ser recadeiro de ninguém, eu não estou aqui para dar recados, né? E o Morro está buzinando no meu ouvido algo que ele acaba dizendo, né? E é, portanto, essa primeira versão de uma potência destrutiva, que é essa morte e a traição, que também vem combinada com festa enigmaticamente, né? E fica, portanto, como enigma ou como adivinha essa notícia, né? Pela qual todos se interessam quando ele conta, especialmente seu Alquiste, que sem entender português diz shows muito importantes, né? Ele fala sem entender do que está se falando, mas ele percebe uma intensidade, né? Porque é um homem sagaz, né? De uma visão aguda, né? O próprio Gorgulho pergunta se ele não será um bispo de outras comarcas, né? Ou seja, parece que ele tem algo de um poder religioso, né? Na verdade, é uma intuição do caráter meio mágico-religioso da figura do intelectual que tem, né, para si o domínio do conhecimento universal, né? Mas, muito bem, temos aí essa primeira aparição de um enigma ao qual se dá muita atenção no momento e depois fica só no ar. E lá adiante, eles encontram quem? Catraz, ou Coalhacoco, que é o irmão do Gorgulho, para quem o Gorgulho estava se dirigindo na sua andança, porque soube que o irmão ia se casar e vai pôr limite nessa loucura do irmão. É isso que move o Gorgulho. E quando a gente vê o Catraz, o Coalhacoco, ele quer se casar sim, mas a gente descobre que o casamento dele é um casamento imaginário com uma loira platinada, que ele viu numa folhinha que tem um colar de 7 voltas, entendeu? E ele, como ele prometeu, né, e já jurou que não casa com moça feiosa, ele viu aquela da folhinha e se engraçou e anunciou o casamento. Então nós temos realmente já os tais recadeiros são lunáticos, né? É uma série de lunáticos, todos eles prestando atenção em coisas, né, que as pessoas sensatas não prestariam. Um está casando com uma mulher que não existe e o outro está lá indo, né, para impedir esse casamento, com a maior severidade, porque ele representa a realidade, o senso de realidade, né? Mas o Catraz tem outro senso de realidade. Ele é um inventor sertanejo, uma espécie de Leonardo da Vinci do sertão. Uma das invenções dele é o aeroplane, né? Que é um avião sertanejo movido a carniça, que é uma carroça com umas varas portando carniça na frente, atreladas a urubus. E voa, que é uma beleza, na imaginação dele, né? Assim como ele inventou o carro também, que sem motor, mas por enquanto só anda na descida. Então é uma figura fascinante, né? E um sedutor absoluto, esse Catraz. Quando o recado passa de um para outro, já sofre transformações. Porque o Gorgulho, que vive fora do mundo, vive num mundo anacrônico, né? Ele tem uma linguagem, ele grita expressões que já caíram em desuso, como aqui del rei, né? Que eu não quero ser favoroso, né? É de tremer as peles, né? Morte, a traição e tal. E o Catraz, ao contar isso, ele diz assim, que o irmão falou del rei, né? Quando falou del rei, aquilo que era uma interjeição vira um substantivo. E entra um rei na história. Ninguém sabe de onde, né? O terceiro que escuta, que é um menino, vai, por sua vez, querer entender aquilo. Querer entender essa história de uma morte, a traição, de um enigma.
E o menino, que é, como se diz, caxinguelê de ladino, muito esperto, quer alguém com quem ele possa conversar para pôr em termos verbalizáveis aquilo que não está bem entendido. E não tem ninguém que queira conversar com ele, só um outro lunático, que é o Geg. O Geg é um homem que vive nas fazendas levando recados, justamente levando doces de um lugar para outro, cuidando das coisas. Ele é zeloso, ele cuida de tudo, mas quase não fala, ele é um bobo quando o menino conta para ele. E ele, por sua vez, que é pouco verbal, ele é como se fosse um mímico, ele ouve fazendo os gestos. Ele falou de um rei, né? Ele falou de um rei. Né? Você não sabe o que é um rei? O rei tem uma espada na mão. O Gorgulho falou que eram 5 ou 6. O outro aumenta um ponto e viram 7. E agora fica um rei com uma espada na mão e seus 7 cavaleiros. Né? Ou seja, a história vai se formando como se fosse o telefone sem fio. Né? Que é essa brincadeira que a gente conhece quando a gente dá uma mensagem para passar através de várias pessoas e ela vai se transformando, né? Por um processo mesmo, vamos dizer assim, semiótico. A ironia dessa história do Recado do Morro é que a cada vez que passa a história vai ganhando sentido e não perdendo sentido, né? Ou seja, por uma espécie de um milagroso encantamento desses anjos lunáticos do sertão mineiro, uma mensagem de violência e morte, né, combinada com festa, vai ganhando um sentido clarificador, a ponto de virar depois uma canção. Né? Então, vamos dizer, esse é o mito composto pela história. Tudo isso vem surgindo da cultura oral e vai fazendo a sua viagem. Então, vocês vejam que nós temos um contraponto. Uma viagem de um grupo que quer levar o sertão para a dimensão da escrita, um recado que vem da terra do sertão, toma uma dimensão oral e ganhará uma dimensão oral por excelência, que é da poesia cantada popular. Né? Que, por sua vez, no final da viagem, se mostrará e se tornará literatura escrita. Né? Então, digamos aqui que o Guimarães Rosa está criando uma fábula hermética usando a palavra Hermes aqui, né, mercurial, uma peripécia hermética, onde a questão da literatura dele, que é a conversão do mundo oral no mundo escrito, está se dando como fábula, né, engenhosamente tramada. Né? Muito bem, eu estava contando, rememorando essas passagens dos recados. Eles acompanham o Geg e o Geg descaminha os viajantes. Porque o Geg tem um tipo de atenção em relação ao mundo que é uma atenção completamente flutuante. Ele percebe os lugares, por exemplo, porque ali tem umas galinhas ciscando, então aquele é um lugar. Se na volta as galinhas mudaram de lugar, para ele o lugar mudou também. Né? Ele é um lunático nisso mesmo, né? A disposição mental para a qual o mundo é inteiramente flutuante, inteiramente cambiante, muda como a lua. Né? E assim, portanto, com isso ele muda também o caminho, descaminha a comitiva, que vai dar num lugar onde, por sua vez e por acaso, eles encontram um outro recadeiro, que agora é um maluco apocalíptico, que está anunciando o fim do mundo. Né? E que quando, justamente lá, chega o Geg contando que existe um rei menino com uma espada na mão, os seus 7 cavaleiros, e a morte e o destino traçado, e seus apóstolos, ouve tudo aquilo, ele se levanta, né, excitado, e diz: eu não falei, é a confirmação, o anjo papudo, o mundo, né, está para se acabar, olha os prazos, por favor, vão se convertendo rapidamente para adiantar o meu trabalho, porque eu tenho muita coisa a fazer, né, o tempo é pouco, a tarefa é muita, portanto, dando uma outra impostação ao mesmo recado. Né? Ali tem, por sua vez, um outro maluco local, né, já desse pequeno núcleo urbano, que é um zeloso funcionário que também enlouqueceu por sofrimentos da vida e imagina que é um milionário e que ele é proprietário de tudo quanto existe. Chama-se o coletor, né, o apelido dele. E ele passa o seu tempo fazendo contas para remontar qual é o tamanho da sua riqueza. E aí, quando este, né, maluco ouve a profecia apocalíptica do outro, ele fica injuriado. Justo agora que tudo vai de bem a melhor, né? Esse negócio de fim do mundo é coisa de pobre.
Ele é o sexto recadeiro. E quem ouve agora o recado dele é o Laudelin Pulgapé, que é o cantador da cidade, né? Que escuta aquilo e ouve aquela história toda que a essa altura já vem, não é? Trabalhada por tantas transformações e percebe ali o núcleo de um vamos dizer, de um mundo poético e faz então se retira e compõe uma canção que é apresentada então numa festa, né, que se dá naquele sábado à noite de lua cheia, onde por sua vez esse sábado e nesse lugar está se dando e se preparando uma festa da Igreja do Rosário, uma festa de negros, que é a festa do rei e da rainha Conga. Então temos o tal elemento da festa, enquanto que o elemento da morte e a traição vem, por sua vez, se compondo, porque nessa festa a canção é apresentada, né, para grande espanto de todos, surpresa e admiração, inclusive do seu alquiste, que se admira, né, daquilo que ouviu, daquela magnífica expressão poética que ele compara às grandes sagas da literatura universal, a saga dinamarquesa, né? Ele cita Saxo Grammaticus, que é um autor que escreveu a Gesta Danorum, da história dos dinamarqueses, de onde saiu a história de Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, uma tragédia de luta de morte, não é? A de Hamlet. E é com isto que seu alquiste compara aquele acontecimento que vem do humilde mundo do sertão, mas que ganha uma dimensão de literatura universal, né? E certamente Guimarães Rosa se divertindo com esta combinação, essa conjunção que está, na verdade, no horizonte da escrita, do seu projeto literário. Na obra do Guimarães Rosa, a canção tem grande importância, né? A música. Em carta ao seu tradutor italiano, Eduardo Bizzarri, ele diz que no Corpo de Baile ele colocou 3 contos que são como se fosse a explicitação da formação e da origem de uma canção, um dos contos, da poesia, num outro, e do próprio conto da história no outro. Guimarães Rosa chamava isso de parábase, uma expressão do teatro grego, que é quando, vamos dizer, o teatro para e exibe seus próprios bastidores, suas próprias intenções. No Recado do Morro, a parábase da canção, não é? Portanto, este é um conto sobre o processo de criação, não é? Que se dá como uma viagem e se encontra com a canção. Pedro Orosio está então nessa festa, ouvindo a canção, já bêbado, não é? Todos bebem cerveja em grande quantidade a essa altura, e seu alquiste grita Skål, que seria o correspondente à saúde em dinamarquês, mas que quer dizer, na verdade, Skål, a origem dessa palavra é a caveira, o crânio da morte, no qual usado como taça, em que se bebe, né? Então tem uma coisa de festa e morte nessa própria palavra que ele diz em dinamarquês e todos repetem, escola, escola, né? Nessa altura, justamente Ivo Crônico e seus companheiros chamam Pedro Orosio para ir para uma outra festa. Eles teriam que caminhar na noite de lua, né, em direção a essa outra festa, e ali então se trava essa emboscada. Tem um outro elemento assim de humanidade, não é, da medida humana nessa cena crucial, que não pode ser esquecido, que é quando ele escuta a canção, de tanto tomar aquela cerveja, ele está louco de vontade de urinar, ele, o herói, Pedro Orosio, né? Portanto, mas isso o salva, porque ele ouve a canção com uma espécie de sentimento de urgência.
Ele estava pelas últimas, como se diz, né? É uma escuta intensiva, né? Na verdade, a mais elementar das urgências, né? Mas porque ele vai ser colocado logo em seguida na mais fundamental e decisiva das urgências, que é a situação de vida ou morte, né? Curiosamente, a canção, tal como ela resultou, né, é a história de um rei rei menino, com sua espada na mão e seus 7 cavaleiros, que recebe a visita da morte vestida de embaixador. Quando o rei era menino, já tinha espada na mão e a bandeira do divino com o signo de Salomão. Mas Deus marcou seu destino de passar por traição. 12 guerreiros somaram para servirem suas leis, ganharam prendas de ouro, usaram nomes de reis. 7 deles mais valiam, dos 12 eram 1 mais 6. Mas um dia veio a morte vestida de embaixador. Chegou da banda do norte com um toque de tambor. Disse ao rei, a tua sorte pode mais que o teu valor? Então essa pergunta que a morte faz a um sujeito, na verdade essa é a pergunta crucial que alguém, não é, que pode se fazer a rigor, que a pergunta é esta, não é? Que sentido tem a tua vida diante da condição mortal? E aí se diz, essa caveira que eu vi não possui nenhum poder. Grande rei, nenhum de nós escutou o tambor bater, mas é só baixar as ordens que havemos de obedecer. Dizem isso os cavaleiros do rei, que negam o valor profético para a aparição. Mas justamente negam porque vão traí-lo. Os 12 cavaleiros, os soldados, dizem que não há morte nenhuma. E o rei resolve ir à Lapa de Belém para saber o que ouvi, o que foi que eu vi, qual a sorte que é minha desde a hora em que nasci. Ele vai, mas na viagem ele sofre a emboscada e trava-se então uma sanguinária luta de morte, né? Em que eles se entrematam e é o próprio rei bebe o seu próprio sangue para ganhar forças e lutar nessa luta em que todos se destroem. Portanto, e esta é a canção, vamos dizer, que ganha um poder encantatório, como diz o texto, né? Porque as palavras se transmutam pela melodia, né? Pela força melodiana. Então, as palavras em música trazem uma espécie de uma força que vem na melodia, né? Uma força encantatória que ressoa, portanto, a profundidade da própria pedra das palavras. Nós podemos dizer que é o recado do morro, né? A terra, pedra, transformada em palavra e melodia, né? E nesse momento, tendo escutado isso, que Pedro Orósio sai com os demais para a caminhada na noite, em que ele vai indo, mas vai reouvindo, relembrando a canção. Uma espécie de sentimento ébrio, né? De cerveja e música, de estar tomado por uma saudade dos Gerais, né? Saudade que ele não tinha o tempo todo e até aqui, né? E então ele tem uma visão lindíssima em que lhe aparece um homem e uma mulher e uma criança, como se fosse uma família originária, e tem ali uma espécie de saudade da felicidade, né? Não sabemos se aquilo é uma lembrança remota da sua própria infância ou é um desejo de algo, né? E justamente não importa, porque é a felicidade como algo que não está em lugar nenhum, né? A não ser como um desejo que nos move, né? Tanto como que brota de uma fonte profunda, né? E perdida, como algo que o moveria a desejar encontrar o amor, né? Coisa que o moveria para os Gerais, né? É isso que ele vem sentindo nesse momento, quando, rememorando a canção, ele percebe que vai ser emboscado, porque fala-se de 7 cavaleiros, ele está cercado de 7, Ivo Crônico e mais 6, e nesse momento é que, em vez de sofrer emboscada, ele toma a iniciativa da luta, muito forte como ele é, ele espalha os outros de surpresa, e no confronto com Ivo Crônico, ele toma Ivo Crônico, né,
como um menino e o deposita no centro do chão. Em seguida ele sai como se fosse andando de estrela em estrela até os gerais, né? Portanto, é como se ele passasse por essa luta e fosse remetido à sua terra originária, né? Há quem interprete esse conto como sendo uma luta de morte em que ele morreu e ganha o caminho das estrelas, né? Mas o texto é ambíguo, porque ao mesmo tempo pode-se entender como a capacidade que a canção, o recado, tendo sido elaborado, permite que ele entenda vamos dizer, o processo em que ele está metido e nesse momento ele seja capaz de, portanto, vencer a morte por entendê-la, finalmente, não é? E, portanto, se colocar diante do limite que ele mesmo não aceitava, não é? Ou não via. Dito assim, nós vemos que nós temos uma situação semelhante à do Matraga. No Matraga nós temos também, afinal de contas, uma luta de morte, em que o Matraga encontra a salvação numa luta de morte em que ele, na verdade, fazendo ela voltar-se contra si mesmo, né? A luta de morte em que ele revira a regra do sertão. E aqui nós temos novamente uma situação de uma tensão, de um conflito latente, mas como questão, né, de que essa violência pudesse se superar numa direção amorosa, como se fosse, vamos dizer, a reconstituição de uma ordem universal. E a história, portanto, fica reverberando em múltiplas dimensões. Muito tempo depois da novela ter sido escrita e publicada, é que a crítica se deu conta que durante a viagem se diz que os viajantes param em vários lugares, que na verdade são 7. Eles partem do sítio, né, da propriedade do seu Juca Saturnino, de onde eles saíram, né, na noite anterior ao começo da viagem. Depois eles param no Jove, em Acelena, Dona Vininha, em Oermes, e chegam em última instância lá no Apolinário, na vertente do Formoso, dentro do Sol, né? São nomes perfeitamente sertanejos, né? Nomes verossímeis, né, de pessoas do sertão mineiro. Mas a gente olhando bem, né, vê que nesses nomes estão cifrados os nomes dos 7 planetas, né? Eles partem de Saturnino e passam por Nhacelena, que é a Lua, Dona Vininha, que é Vênus, Jove, que é Júpiter, Nhoermes, Mercúrio, como é que é? O Marciano, né? É Marciano, e o Apolinário, Apolo, o Sol. Essas referências são dadas acompanhadas de indicações que estão ligadas à tradição simbólica desses nomes. Ou seja, o conto dá indicações de que essa viagem é, portanto, uma viagem simbólica. Ela tem o caráter de uma viagem iniciática, cujos extremos são Saturno e o Sol, não é? Porque ela começa em Saturno e vai até Apolinário, lá na vertente do Formoso, e o texto diz explicitamente, dentro do Sol, não é? Portanto, essa viagem de ida e volta é uma viagem de Saturno ao Sol, o que pode-se dizer alquimicamente que é uma viagem do chumbo ao ouro. É uma viagem na qual está investida a questão de transformar o chumbo ao ouro, que significa o quê? Transformar as coisas que estão opacas, obscuras, né, não elaboradas, vamos dizer, informes, né, iluminá-las, né, esclarecê-las, de modo a que elas venham à luz. Tem um filósofo chamado Bento Prado Júnior que escreveu um belo ensaio sobre o Recado do Morro e diz isso justamente. No sertão rosiano, os não letrados, né, leem o mundo antes de mais nada. E o hiperletrado, que é o escritor, tem que ler essa escrita não letrada e transformá-la numa outra escritura, que só se faz porque é uma escritura de recados, né, onde a mensagem vai passando, vai se transformando e vai ganhando outros sentidos. A palavra recado é a palavra-chave aqui.
Uma palavra que só ganhou o sentido que ela tem no português falado no Brasil. Recado. É uma palavra muito curiosa, porque ela seria um sinônimo de mensagem. Mas mensagem não dá conta de recado, porque recado é outra coisa. A natureza do recado é o seu caráter de passagem. No recado, alguém diz algo a outro através de outrem. Cada destinatário é um destinador, pelo qual passa o destino dos sentidos. E no Brasil ela prolifera. O recado, não só como recado, a palavra recado propriamente, mas dar o recado, dar conta do recado, mandar recado ou não mandar recado. Parece uma cultura permeável e porosa, na qual a significação o tempo todo passa. E esse é o nosso problema, mas ao mesmo tempo a nossa chave, digamos assim. E esse conto do Guimarães Rosa está incidindo e focalizando esta questão. Portanto, está no núcleo do enigma do Brasil, que está ao mesmo tempo essa violência e a possibilidade de passar através dela com uma canção.